Amados irmãos, Romanos 9,13 está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Irmão, uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é o que o irmão entendeu, e a outra coisa é o que o Espírito disse. O que foi que o Espírito disse? Será que o Espírito disse o que o irmão entendeu? Eu lendo aqui, eu entendi que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Mas é isso mesmo que o Espírito está dizendo? Porque uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é o que eu entendi, e a outra coisa é o que o Espírito Santo disse. E o que está em evidência é o que o Espírito disse. Porque nós estamos numa dispensação que estamos guiados pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, Romanos 9,13 denuncia as nossas duas naturezas, suas duas naturezas. O Espírito Santo aqui usou um personagem do Velho Testamento chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Jacó é o amado e Esaú o aborrecido. Eu lendo aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácita de sua vontade. Quer dizer, aqui está escrito que eu li que Deus nos predestinou para sermos filhos. Predestinou qual natureza? Predestinou quem? Porque aqui em Romanos 8, verso 14, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Romano 8,16 diz: e o mesmo Espírito Santo testifica com o meu espírito que agora eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus? Qual natureza está se referindo aqui? Para a gente ter um bom entendimento, a gente tem que prestar atenção de qual o Espírito Santo está falando, qual natureza. Porque num canto o Espírito Santo disse que eu já sou filho de Deus. Aqui está dizendo que ainda nos predestinou. Então veja, no Espírito, no homem espiritual que habita em mim, no meu espírito, eu já sou filho de Deus. Na carne, eu não sou filho de Deus. Na carne, Efésios 2 diz que eu sou filho da desobediência. Eu era filho da ira. Agora, na carne, eu sou filho da desobediência. Porque na carne, eu recebi aquele que foi rejeitado pelos seus, recebi ele como meu Salvador, criei no nome dele e tive o direito de ser chamado Filho de Deus. Essa bênção foi alcançada no homem interior, no meu espírito. Eu já sou filho de Deus. Por enquanto, na carne, eu fui predestinado para ser filho de Deus. Não fui predestinado para se salvar. Eu já sou, porque recebi aquele que foi rejeitado. João capítulo 1, verso 13.
eu não estou bem ligado, capítulo 1 de João, diz aquele que foi rejeitado pelos seus, mas deu o poder daquele que recebeu a ele de ser chamado Filho de Deus. Quer dizer, essa bênção alcançou não o homem físico, mas o homem espiritual. Como também uma bênção aqui, ó, em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1 deixa bem claro que diz que todos irmãos de Efésios são santos. São santos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio. Quer dizer, todos aqueles que creram no nome de Jesus, receberam ele como Salvador, confia nessa palavra, já somos santos. Somos santos no Espírito. Outra bênção que o nosso espírito que estava morto recebeu, ser santo. Aqui em Efésios 2:1 diz, e ele nos vivificou estando nós mortos. Quem era que estava morto? Qual das duas naturezas estava morta? A natureza espiritual. A natureza física sempre estava viva. Intelectualmente, eu aceitei aquele que foi rejeitado e criei no nome dele no meu intelecto. O intelecto está morto não, porque eu na carne ainda estou vivo. E na carne eu sou chamado filho da desobediência. Romanos 7 diz que... Romanos 7 quanto? Romanos 7, 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O capítulo 7 de Romanos, você vai ver quem nós somos. Homem miserável. Homem miserável. Somos salvos, somos santos no Espírito. Mas Efésios capítulo 1, verso 4, diz o seguinte, como também nos elegeu, tem Bíblia que diz, e ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para a salvação. Não, o texto aqui está dizendo que para que fossemos santos, quer dizer, para que nós fossemos santos. Na natureza espiritual, Efésios 1, já somos santos. No físico, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. Se você separar essas duas naturezas, prestar atenção quando a palavra está falando da natureza no seu interior, Romanos 8, Romanos 7, 22 diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por que no homem interior tem prazer na lei de Deus? Porque o homem interior é santo. Todo filho de Deus no interior é santo e nós não peca. Nenhum salvo em Cristo Jesus peca. No Espírito, porque somos santos. Mas no físico, se chegamos a pecar, temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica o quê? As imundícies da carne. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 4, e capítulo 1, versículo 5, pegaram esses dois versículos, botaram num quadrado e fizeram a maior heresia das Escrituras, a maior heresia dos religiosos, daqueles que entendem o literal,
Aqui entenderam literal, não compreenderam que aqui se trata de duas naturezas. É privilégio de uma natureza que já é santa e privilégio de outra natureza que ainda foi predestinada para ser santa. Porque por enquanto Efésios 2:2 diz que nós somos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira. Eu, antes de invocar Jesus como Salvador, eu era filho da ira. Hoje, no físico, sou filho da desobediência. Por isso que Romanos 9, falando de Isaac e Esaú, diz que Esaú, se referindo a Esaú representando a minha natureza física, é o aborrecido. Eu no físico só aborreço Deus, o Criador. Sou considerado como o aborrecido. No meu espírito, eu já sou santo, já sou filho de Deus, não peco, então eu sou chamado de amado. Amado, em todo canto, Paulo chama o amado, nós que somos amados. Quer dizer, o amado de Deus é aquele que só agrada a Deus. E a gente só agrada a Deus no Espírito, porque nós somos guiados pelo Espírito. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são os amados. Só agrada a Deus no Espírito. E eu na carne só aborreço a Deus. Então, amados irmãos, a maior heresia que está circulando aí por aí, quem quiser crer, creia. Eu mesmo não creio, né? Ninguém é obrigado a crer, dizer que eu, na minha plenitude, o meu todo, fui escolhido antes da fundação do mundo. Então não precisou ninguém pregar para mim. Entendeu? Não. Quem foi escolhido em mim para eu ser santo, não foi para a salvação. Aqui se trata de escolher e de predestinação do salvo já. O incrédulo não foi predestinado para nada. O incrédulo é filho da ira. Filho da ira. Ele foi predestinado para a ira. Para a ira de Deus. Por enquanto. Porque a palavra de Deus, eu mesmo, não me envergonho dela. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é necessário crer? Todos aqueles que são filhos da ira. Caído em Adão. Precisa crer. E para o homem, no físico, usar seu intelecto para crer, tem que sair alguém para pregar. Então, com uma heresia dessa, que eu já fui predestinado no corpo e no espírito para ser salvo, antes da fundação do mundo, isso é uma heresia. Isso desanima os nossos irmãos a sair. Eu mesmo defendo que o único pecado que eu tenho no espírito, um pecado que sempre está me atormentando, é o ide. Eu não estou indo pregar o evangelho. Isso aí eu reconheço. Ide pregar o evangelho. E mais com uma heresia dessa, amém, meu irmão? Amém.